A paz do Senhor Jesus Cristo, canal Tudo sobre um Cristão, que é mais uma das camisas, do canal Evangelismo nas Praças, Natal, Rio Grande do Norte. Pois bem, meu irmão, hoje não estou nas praças, estou aqui dentro desse ambiente do quarto da minha casa, para falar um pouquinho do Evangelho, das Escrituras. E hoje vamos para o segundo livro do Novo Testamento, que tem por nome Marcos. Esse livro ele tem 16 capítulos, mas hoje vamos estudar esse capítulo 5. Tem por título O Endemoniado Gadareno. Acredito que muitos cristãos já saibam disso, que é um acontecimento que Jesus Cristo liberta um gadareno que vivia aprisionado por espíritos, por vários demônios. Mas é uma coisa que poucas pessoas acreditam que exista, Tanto naquele tempo as pessoas não acreditavam muito, como nos dias de hoje. E é necessário você provar de alguma forma. E foi isso que Jesus, diante da situação, conseguiu provar para aquelas pessoas daquele tempo e para as pessoas de hoje que acreditam nas Escrituras, no caso os cristãos. Observe que aqui, no capítulo 5, o início diz assim: chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gadarenos. Então, assim, existia lá um lugar que chamava-se Gadara, e quem morava lá logo era chamado de Gadareno. Por exemplo, você mora na cidade aí de São Paulo, chamado de Paulista, você mora em Natal, natalense, e assim sucessivamente. Pois bem, voltando aqui para o texto. E enquanto Jesus saía do barco, veio ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem possuído de espírito imundo. Olha, Jesus conhece o mundo espiritual muito bem, mas as pessoas que andavam com Jesus não conheciam esse mundo espiritual muito bem. Seus discípulos, por exemplo, Tomé, era um cara que ele precisava ver as coisas para crer, ele não acreditava muito no mundo espiritual. E ali era uma grande oportunidade de Jesus mostrar para Tomé e para os demais, que existe um mundo espiritual. Para mim, para você, você pode ainda não ter visto, mas esse mundo espiritual existe. Vamos observar o texto que diz assim: que este homem que estava possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, tinha quebrado as correntes e despedaçado os grilhões, e ninguém podia dominá-lo. Grilhões eram umas peças de ferro que se prendia assim os pulsos, das pessoas, às vezes os pés, e com correntes, e mesmo assim esse homem quebrava. A palavra diz também que ele andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, aqui mostra que esse homem ele era cheio de cicatrizes, pois ele se cortava com pedras, se ferindo com pedras. Logo, quem se fere com pedras ou com qualquer outra coisa, vai ficar com cicatriz. Então dá para ver que o corpo dele era cheio dessas cicatrizes. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. Essa adoração aqui é uma forma de respeito. Ele não adorou como nós adoramos a Deus em perfeito juízo, mas ele começou a adorar em respeitar Jesus. Ele não ataca Jesus, Aqui provavelmente ele se ajoelhou perante Cristo, e quando se ajoelhar perante alguém é uma forma de respeito, Porque a adoração, a palavra adoração, ela atribui valor a alguém. Então a gente vê que ele não ataca Jesus, mas que ali agora vai começar um diálogo. E a palavra diz: clamava em alta voz. Olha só, essa pessoa que estava endemoniada, os espíritos que estavam dentro dele clamavam em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então observe aqui que até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, mas infelizmente tem pessoas que são piores que demônios, que não acreditam nem que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe disso. Conjuro-te por Deus, os demônios falando, que não me atormentes. Ou seja, eles sabem que haverá um dia que eles vão viver em tormento eterno. Os demônios sabem disso, mas as pessoas fingem não saber. Embora tenha as Escrituras falando isso e pessoas iguais a mim falando para essas pessoas, e elas não creem. Mas tudo bem, uma hora
chega a conta. Pois Jesus lhes dizia: espírito imundo, sai deste homem. E é o interessante nas Escrituras que é a primeira vez que a gente vê dentro das Escrituras Jesus fazendo uma pergunta sobre o nome desses espíritos a uma pessoa. Olha só, e perguntou-lhe: qual o teu nome? Jesus pergunta: qual o teu nome? Respondeu não o homem, mas a legião que estava dentro daquele homem, os espíritos, os demônios que estavam dentro daquele homem. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eu creio que até ali o que os discípulos, ou seja, os alunos de Jesus estavam vendo, era outro homem nu, cheio de cicatrizes, né? E outras pessoas, que os pastores dos porcos, os que pastoreavam, os que guardavam os porcos, também estavam vendo o que estava acontecendo, porque ninguém se aproximava daquele homem, e viram Jesus próximo desse homem. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região de Gadara. Ora, pastava ali pelo monte uma grande vara de porcos. Vara significa um conjunto de porcos, tá bom? Uma manada de porcos, às vezes as pessoas falam assim, mas o certo é falar vara de porcos, porque é um conjunto de porcos, tá? E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Então, assim, Jesus nunca mandou que os espíritos fossem para os porcos diretamente. Foram os próprios espíritos que pediram a Jesus Cristo para irem para os porcos. Isso fica bem claro no texto. Jesus apenas permite. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a vara, que era cerca de 2.000 porcos, ou seja, o conjunto de porcos que estavam ali, era cerca de 2.000 porcos, eram muitos porcos, né? Precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os pastores fugiram. Lembra quando eu falo pastor no sentido de pastorear? Então, esses pastores se tornaram testemunhas desse acontecimento. Não era só uma falácia ou uma conversa dos alunos de Jesus e do próprio Jesus. Pessoas presenciaram, testemunhas presenciaram. Os pastores fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. O povo foi ver o que tinha acontecido. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado o que tivera a legião sentado e vestido. Observem que ele andava nu. Agora ele estava sentado, ele estava vestido e em perfeito juízo. Então, assim, não era uma loucura humana, era demônios dentro daquele homem. Agora ele está em perfeito juízo. E as pessoas, esses pastores que viram, temeram. E eu creio que também os alunos de Jesus, que eram os discípulos, estavam com medo ali atrás de Jesus, né? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera. Os pastores, né? Os que pastoreavam os porcos, contaram o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Parece ser estranho que alguém que curou alguém, quem é você não queira essa pessoa, mas entenda o lado dessas pessoas que elas estavam com medo de Jesus também, porque se um homem só fazia aquilo tudo e agora chega Jesus com mais 12, que eram os discípulos, e botou moral em cima disso aí, esse homem deve ser pior do que esse outro que está aqui, né? E eles ficaram com medo, sem contar o prejuízo financeiro, porque todos os porcos agora caíram no despenhadeiro e o prejuízo era imenso aqui, tá? Ao entrar Jesus no barco, o que for endemoniado lhe rogava que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu. Observe que às vezes Jesus diz não para mim, para você, para outras pessoas, como foi o caso dele aqui, porque Jesus tem um propósito maior e melhor. E aqui a gente vê,
Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilhavam. Observe aqui que Jesus proíbe dele seguir Jesus fisicamente. Mas Jesus dá uma ordem a ele: vai para a tua casa e anuncia aos teus o que Deus fez na tua vida. E a palavra diz que esse homem ele vai para os da casa dele, não só para os da casa dele, diz que ele vai. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é a junção de duas palavras, Deca e Polis, ou seja, é um conjunto de 10 cidades. Então esse cara aqui que antes estava endemoniado, agora recebeu a cura, a libertação, no nome do Senhor Jesus Cristo, no próprio Jesus Cristo, e ele começa a anunciar, dar testemunho do que aconteceu na vida dele, as pessoas dentro dessas 10 cidades, Decápolis. Isso é o significado de Decápolis, né? Muitas vezes a pessoa pensa só que é uma cidade, mas não, ele passa a ser um grande pregador do Evangelho nessas 10 cidades, anunciando o seu próprio testemunho. E muitos acreditavam no testemunho dele porque sabiam quem ele era antes, sabiam o que já tinha acontecido com ele. Era fato, muitas pessoas que tinham prendido ele e sabia que ele quebrava correntes, agora ele estava em perfeito juízo, andando vestido, falando com as pessoas, anunciando, falando desse Senhor que tinha liberto ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, meu irmão, toda honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor Jesus Cristo, não a homens, não a mim, não a ninguém. Então espero que você tenha aprendido muito com essa passagem. E observe uma coisa: aquelas pessoas que estavam pastoreando os porcos, elas estavam muito próximas dos demônios que viviam dentro daquele homem e não enxergavam. Por isso eles não temiam, de certa parte. Assim também nos dias de hoje, meu irmão, aqui no Brasil e no mundo, onde esse vídeo estiver chegando, muitas vezes existem pessoas endemoniadas próximas a nós que ainda não se manifestam com tanta força, e nós não conseguimos ver os demônios. Às vezes conseguimos até ver as atitudes das pessoas, achando, essa pessoa é isso, é aquilo. Mas às vezes tem pessoas que estão possessas de demônios, tá? E que cometem crimes, que cometem coisas que às vezes a pessoa foge à razão, né? E as pessoas, é loucura. E às vezes, não. Às vezes é uma doença mental, uma loucura. Mas às vezes são esses espíritos, né? Que aqui há este relato do próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Espero que você que ainda não acredita em forças espirituais tome noção dessas coisas. Amém? Por isso, muito importante com quem a gente anda e qual o comportamento dessas pessoas que a gente está andando se condiz com a palavra de Cristo e de Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Que é o canal Tudo Sobre Cristão. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto ou outro das Escrituras.